Conta pra gente como é que foi essa missão no Haiti. Houve o terremoto lá, né? Sim. E foram mais de 250 mil pessoas, né? Nossa. Acometidas, né? Foi uma das maiores tragédias naturais da humanidade, né? Tanto quanto, se não foi mais, do que o tsunami, né? Mas o tsunami pegou quase um continente todo. O terremoto do Haiti foi basicamente uma parte de um país, né? Que foi o Haiti, né? E a gente trabalhou em Porto Príncipe, lá na região central de Porto Príncipe, que era o lugar que tinha a maior possibilidade. E assim, é o que eu falei antes, a gente foi para lá com muitas dificuldades, muitos de nós pagaram uma grana do próprio bolso, pegaram férias, fomos todos como voluntários, né? A dificuldade para ir, depois que a gente chegou lá, ficou mais fácil, porque a gente fez amizade lá com o Exército Brasileiro, com a Força Aérea, tanto que voltamos depois com a Força Aérea, né? Mas para ir fomos no peito mesmo, assim, né? Através da ONG Viva Rio. Sempre tenho muito que agradecer eles, porque por 2 vezes eles nos ajudaram, a ONG Viva Rio, no Haiti e na tragédia do Rio de Janeiro. E lá nós nos concentrávamos basicamente a procurar pessoas vivas, porque pessoas em óbito nos primeiros dias a gente até tirou algumas pessoas, mas aí se tornou uma coisa tão comum, né? De tu entrar numa estrutura, entrei numa estrutura de uma escola, por exemplo, adventista, que tinham inúmeras crianças em óbito lá, né? Então também não dava para tirar, porque também não tinha nenhum serviço de funeral que... Era uma verificação de se está vivo. Mas o que na verdade nos trouxe de legado é assim, ó, é o que eu falei, você vai ajudar e você se ajuda muito mais do que ajuda as outras pessoas, né? E a gente aprendeu muito em relação a resgate, em terremoto. A gente sentiu tremores de terra, né? Houveram terremotos enquanto nós estávamos lá. E todos os bombeiros do planeta gostariam de estar lá, né? Imagina, né? Num evento desse, né? E a gente teve contato com inúmeras equipes de resgate do mundo inteiro. E a gente trouxe muita coisa para cá, que a gente aprendeu nessa época, né? Mas olha só como que as coisas funcionam, né? Nós não tínhamos nosso quartel aqui, né? Nós precisamos algum dinheiro para construir. Só que para construir é muito dinheiro, né? E imagina o preço de um galpão hoje, do tamanho que é o nosso, né? É muito dinheiro, alguns milhões, né? E aí nós tínhamos feito um pedido de um bazar de presente, daqueles bazar de material apreendido pela Receita Federal. E esse pedido estava na mesa do delegado. E o delegado, meio-dia, ele contou isso pra gente. Ele assistindo a televisão, a RBS, na época, apareceu uma matéria da nossa equipe indo para o Haiti. Mas, na verdade, no dia da matéria, nós já estávamos no Haiti. Eles eram no bombeiro, fizeram uma matéria lá com o pessoal que estava no plantão, né? Mas nós já estávamos no Haiti. E o delegado viu isso. E ele tinha que decidir para quem que ele ia mandar o bazar da Receita Federal. E ele disse, opa, esses caras merecem, olha aqui. E ele pegou e fomos uma das instituições que foram contempladas naquele ano. E isso se deve pelo fato dele ter visto a reportagem no jornal da nossa equipe em Haiti. Ali já valeu tudo a pena, porque primeiro a gente abriu uma porteira que não existia. Eles não tinham, nós temos relatos que eles não tinham doado para bombeiros ainda. Para pai, para hospital, mas bombeiros não. E depois, aí isso ali a gente conseguiu botar a armação de pré-moldado em pé. E aí depois, 2, 3 anos depois, eles nos doaram mais um bazar que permitiu fechar todas as paredes, enfim, fazer quase que terminar a obra. Então, o que valeu ter ido para o Haiti? Se valeu a construção que está ali hoje, já valeu. Quantas vidas foram salvas? Vale a pena, entendeu? Mas então, olha como que as coisas... Você falou de algo que parece uma experiência bem legal. Você voltou com a Força Aérea Brasileira. Com a Força Aérea Brasileira. Sim. Lá, quando a gente chegou lá, aí depois a gente descobriu que todos os dias, mas como é que
num tamanho, num país do tamanho do Brasil, né, dimensões continentais, como é que tu vai conseguir achar a pessoa certa, Pra conversar o contato. e a legalidade disso também, né? E só que aí a gente descobriu que tinha um avião desde o dia do terremoto, tinha um avião da Força Aérea que ia e voltava todo dia. Então nós poderíamos ter ido com o avião da Força Aérea, mas a gente não foi. Foi com o avião de linha. E aí a gente descobriu lá que tinha um avião que ia e voltava todo dia. Aí fizemos amizade lá com o pessoal, com o embaixador brasileiro. Aí lá tinha o pessoal da Minustar, né? A Minustar da ONU, que era, na verdade, o Brasil que estava gerenciando lá, acho que 22 países que estavam nessa missão de paz do Haiti. Uhum. Tanto que morreram oficiais brasileiros. Né? Soterrados, né? E aí as portas se abriram quando a gente estava lá, entendeu? Então, nós não tínhamos esse contato antes de ir, né? Tudo tem um propósito, né? Tudo. Tipo, a ida de vocês lá tinha um propósito Nem maior. uma folha cai de uma árvore por acaso. É verdade. E essa experiência de ter ido pro Haiti na questão dessa diferença cultural, assim, de ter ido para um país que é totalmente diferente do nosso, uma cultura diferente, talvez não numa condição legal, né? Porque infelizmente numa tamanha tragédia, mas como é que foi ter ido até o Haiti? A gente já participou de várias operações assim de grandes tragédias, né? Participamos em Brumadinho, né? Participamos no Rio de Janeiro, no Baú, aqui em Presidente Getúlio, várias situações e outras de envergadura menor. Então a gente já tem uma estrutura, um treinamento, a gente vem trabalhando com essa estrutura há muitos anos. Inclusive agora recentemente a gente ganhou uma doação de barracas para essa equipe de operações externas da dona Marley Tafner. Quero agradecer muito, inúmeros empresários que nos ajudam, né? Mas a dona Marley Tafner nos doou essas barracas agora recentemente para a gente ter essa condição, né, de ir para essas operações. E então a gente acaba se preparando com o tempo, né? E lá nós tínhamos um tradutor que é o Espera, que hoje ele mora no Brasil e a gente já veio aqui visitar o bombeiro de Indaial, que trabalhava na ONG Viva Rio e trabalhava também no Brabate, que era a base militar do Exército no Haiti. Então ele aprendeu a falar o português com os militares do Exército e aí ele ficou conosco o tempo todo. Então ele traduzia tudo pra gente, né? E além disso, os haitianos gostavam muito do Brasil por causa do futebol. Ah, que interessante. Quando a gente andava, assim, que eles viam a bandeira, nós usávamos a bandeira do Brasil do lado direito, eles, Brasília, e abraçavam a gente. Nossa. Sabe, todo mundo dizia que Porto Príncipe, principalmente onde a gente ficou ali, que era o Kainu ali, era muito perigoso. E era um lugar extremamente perigoso. Tanto que a missão da ONU era para apaziguar, né? Para pacificar, né? Mas nós não tivemos nenhum problema, nós andávamos no meio dos haitianos, nas feiras, enfim, e éramos muito bem atendidos por eles, assim, por conta do futebol. Quanto tempo você ficou? Vocês ficaram nessa 12 missão? dias. 12 dias nessa missão. A gente se prepara para mais ou menos isso, assim, sabe? Ficar. Porque você tem que calcular comida, estrutura. Aqui no Brasil, por exemplo, água. Enfim, né? Toda estrutura para você não pode ir para uma operação e ser lá um estorvo, né? Você tem que ir com. E é fácil, o problema é se manter lá, né?